Apocalipse, no capítulo 3, versículos 14 a 21, diz-nos assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus. Que as portas todas do Senhor estejam abertas neste lugar e onde a internet está levando este culto. Que toda a boa palavra do Senhor, tão somente ela, seja dita para nós e opere os seus milagres em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém e tomem assento. Quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando palavra nesta noite. Conserte-se e vença. Conserte-se e vença. Ao que vencer, é uma promessa nas 7 cartas. Então, é dado a nós um mandamento, irmã Rayane, vencer. Nós temos que lutar as nossas batalhas. Apocalipse 21, 7, fala, o vencedor herdará todas estas coisas. E quando eu olho para a palavra e vejo o Senhor ordenando que eu vença, eu descubro que a minha vida é de batalha, é de guerra. Como nós aqui no estudo de terça aprendemos alguma coisa sobre isso. Nosso pior adversário é nós mesmos, somos nós. Então, quando eu olho para Apocalipse, eu vejo um livro de guerra, e de várias guerras e pelejas. Guerras de seres humanos com seres humanos, guerras de demônios contra seres humanos, guerras de seres humanos contra demônios. É um livro de guerra. É um livro que se torcer sai sangue. Tanta coisa, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento que este livro revela. Mas também revela as consequências de quem vence. Ele revela que tem para aqueles que vencem uma cidade santa, gloriosa, maravilhosa, perfeita. As ruas são como que de ouro, rios como que de cristal, de vidro. Lá tem uma árvore da vida de ponta a ponta. Nós alimentaremos desta árvore. Lá tem os santos anjos. Lá tem os que venceram: Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Rebeca, Sara, Raquel, tantas, Hulda, tantas pessoas. Tem Paulo, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem Estevão,
tem Priscila e Áquila, tem os que venceram a grande tribulação, lá tem irmãos maravilhosos, santos, pessoas que nós tanto admiramos e às vezes até queremos imitar, mas lá tem Jesus. O céu só é céu por causa dele, a glória só é maravilhosa por causa dele, o lugar só é maravilhoso por causa de quem está lá, o nome dele é Jesus Cristo. Então, eu vejo que nós temos que lutar com a nossa vida, e quando eu olho para as cartas de Apocalipse, porque João recebe essa revelação direta de Jesus Cristo, aliás, Jesus Cristo dita as cartas para João, escreve. E eu olho para essas cartas, eu vejo que em todas elas, com exceção de uma igreja, Jesus manda consertar. Jesus manda consertar no capítulo 2 da primeira carta à igreja de Éfeso. Ele diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele manda consertar o amor. Senão ele vem contra a própria igreja. Quando eu olho para a segunda carta, a igreja de Esmirna, eu vejo Deus não cobrando desta igreja, mas dizendo a ela, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Há uma exortação aqui para vencer, para continuar. Quando eu olho para a terceira carta, a igreja de Pérgamo, o versículo 16 diz, arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, mandando consertar. Quando eu olho para a igreja, a quarta igreja, versículo 21 do capítulo 2, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus mandou essa igreja se arrepender, consertar, e ela ainda estava sem consertar. No capítulo 3, eu vejo Deus falando para a igreja de Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei contra ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você tem que vigiar. Tem algumas pessoas aí que não se contaminaram, mas olha, vocês têm que ser vigilantes e confirmar o restante que está para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 2, mandando consertar. Versículo do capítulo 3, a carta da igreja de Filadélfia, 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja está guardando a palavra, mas ela é exortada a continuar nesse caminho, a não sair desse caminho, porque esse caminho é o caminho da salvação. Ao que vencer, eu farei coluna do meu templo, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então, e no versículo que lemos aqui, da carta à igreja de Laodiceia, o versículo de número 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende, mandando consertar. E essas cartas são escritas para a igreja do Senhor Jesus em 7 tempos, e nós estamos no último tempo na carta à igreja de Laodiceia. Nas 6 cartas primeiras, Jesus está falando do encontro, eu virei, eu estarei, você estará. Agora, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus já está na porta. Nós estamos vivendo um tempo que Jesus está às portas. Nós estamos vivendo no tempo do fim da história da igreja na terra. E quando eu olho para essas 7 cartas, eu vejo Deus dizendo para nós esta palavra: conserta a vossa vida. Repara o que tem que ser reparado, faça o que tem que ser feito. Vai ter um acerto, vai ter um destino.
Olha, é para quem vencer que eu vou dar que se assente comigo no meu trono. É quem vencer que eu vestirei de vestes brancas. É quem vencer que vai tomar da árvore da vida. É quem vencer que terá seu nome escrito numa pedrinha. É quem vencer que entrará na cidade santa pelas portas. E é sério essa questão, porque tem ladrões querendo roubar o que Deus nos trouxe, o que Deus nos deu de graça pela graça. É claro que a manutenção tem preço, mas Ele pagou o preço da salvação, Ele pagou o preço de trazer para nós a sua graça, a sua maravilhosa graça, mas o reino de Deus é tomado por esforço, tem que lutar, é o que vencer que herdará todas estas coisas. Há uma promessa maravilhosa para os que consertam a sua vida na caminhada, e uma das advertências é: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Tem alguém querendo roubar a tua coroa. E eu lembro da mensagem que nos deu outro tempo atrás, o nosso Senhor nos deu, o tema da mensagem é cuidado com o ladrão. Existe um ladrão por aí querendo roubar a nossa coroa, querendo roubar a nossa fé, querendo roubar a nossa vida consagrada, santificada a Deus, querendo roubar os nossos pés do trilho da palavra, querendo roubar das nossas mentes a certeza de que eu devo ser santo, que eu devo ser fiel, que eu devo lutar todo dia, que eu devo orar, que eu devo jejuar. Tem um ladrão por aí roubando a doutrina dos corações e das mentes das pessoas, doutrina que não é uso e costumes. Eu estou falando da doutrina bíblica, que é um conjunto de normas bíblicas que edifica a nossa vida, que norteia a nossa vida e que por elas nós vamos alcançar o céu. Tem um ladrão por aí, tem pessoas que amam a doutrina dos nicolaítas, tem pessoas que amam a doutrina de Balaão, tem pessoas que seguem Jezabel, as cartas tudo falando sobre isso, advertências para nós. Tem gente que defende a prostituição, que defende o adultério, que defende a separação, que defende a não perdoar, porque Deus nos entende, que defende não congregar, porque o sistema é de homens. Tem muita gente defendendo, cuidado com essas doutrinas. Paulo advertiu a Timóteo dizendo das doutrinas dos homens e a doutrina dos demônios. Paulo advertiu a Timóteo dizendo que muitos nesse tempo iam procurar doutores para ouvir, segundo as suas cobiças, aquilo que eles queriam ouvir. E ele diz: Timóteo, olha, apesar dessas coisas, guarda-te, cuida-te de ti mesmo, seja evangelista, vai pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E talvez Timóteo, na altura da mensagem aqui nossa, pudesse perguntar: por quê, Senhor? Porque eles têm que vencer, e só vencerão se ouvirem a palavra da verdade, só vencerão se ouvirem a palavra que liberta, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que transforma. Eles só vão vencer se souberem o caminho que devem trilhar. É necessário consertar, é necessário, escute, preste atenção em nome do Senhor Jesus. É necessário sair dos meios que estão apagando a nossa fé, dos lugares onde estão confundindo a nossa fé. É necessário parar de seguir aquele blogueiro fulano de tal desviado que está apagando a sua fé. É necessário parar de curtir e seguir aquela blogueira que diz que Deus é tão bom, que Ele está em todas as religiões. Deus não está em todas as religiões, querido. Ele condena as falsas religiões. É necessário levantar um povo que é comprometido com esse livro e com o Deus desse livro. A Bíblia está cheia de advertência para a última hora. Ou a Bíblia se enganou, ou nós estamos deixando nos enganar, porque as advertências são para hoje e agora. João nos adverte na sua primeira carta, dizendo sobre o espírito anticristo. E o que é o espírito anticristo? Porque o anticristo está vindo, mas agora entre nós, desde a época de João, estava o espírito do anticristo agindo no meio do povo. É o espírito que é contra Cristo. O que é ser contra Cristo? É ser contra a palavra de Cristo.
Cristo não mandou nós pregarmos a filosofia de cada tempo. Jesus não mandou nós pregarmos o que Platão pensa, o que Jung pensa, o que Freud falou. Jesus Cristo não mandou nós pregarmos o que esses pensadores disseram. Não, Ele disse: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Nós não anunciamos o que os pais da igreja disseram, embora devamos estudar. Nós anunciamos o que Jesus disse. E nós analisamos o que ouvimos pelas palavras de Jesus Cristo. É necessário que nós nesse tempo nos voltemos para o que Deus fala. Nós nos tornamos racionais e não espirituais. Nós nos tornamos sábios para nós mesmos e nos tornamos loucos por causa disso. Ei, olha para a palavra, existe uma cruz para ser tomada. Olha para a palavra, existe uma ordem, negue-se a si mesmo. Olha para a palavra, porque muitos tendo ouvidos não ouvirão e tendo olhos não verão. Olha para a palavra, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Aleluia, olha para a palavra, porque nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Olha para a palavra, porque surgirão falsos cristos. Olha para a palavra, porque haverá doutrinas de homens que anunciarão um Cristo que nós não recebemos, um Espírito que nós não recebemos, um Evangelho que nós não recebemos. É necessário consertar a nossa vida espiritual diante de Deus. É necessário levantar a vida de propósito. É necessário levantar a vida de oração, é necessário levantar a vida de fidelidade na casa de Deus, é necessário nos encher do Espírito Santo, porque somente tomado por Deus entenderemos e discerniremos o espírito do anticristo. É necessário. Quando nós nos convertemos, ou melhor ainda, quando fomos convertidos pelo Senhor, nós não tínhamos muitos dos pensamentos que hoje temos, muitas das atitudes que hoje temos, muitas das respostas que hoje damos, não tínhamos. Nós éramos puros, limpos de mãos e puros de coração, não havia maldade, e nós anunciávamos perdão para qualquer um, e nós dizíamos: não, ninguém vai me tirar da igreja. E por que hoje tem outros pensamentos? Porque você era bobo? É melhor ser um bobo cheio do que um inteligente vazio. É melhor ser um bobo que vai para o céu do que um inteligente que vai herdar o inferno. É melhor ser chamado de bobo porque pratica a palavra de Deus e não abre mão disso, do que ser chamado de sábio e inteligente, porém estando distante da palavra. É melhor ser um menino cheio da glória do que um adulto vazio de Deus. Banagaravachu Rabai. Vença consertando a sua vida. Queridos, sabe o que muito nos acusa? É que nós sabemos os erros que cometemos. Sim ou não? Tem gente que está ouvindo essa palavra aqui, tem amante, mas nunca vai deixar o amante. Porque para ela, a única coisa que alegra ela é o amante que ela tem. É por isso que você é vazia dizendo que é alegre. Porque amante não alegra ninguém. Amante satisfaz a carne, mas te angustia, porque é simplesmente a outra. Quer uma coisa que te alegra? A presença viva de Deus na sua vida, e Ele com a caneta da sua história escrevendo para você, e dirigindo os seus passos cada dia. Isso vai mudar o seu interior. Então, a palavra de ordem do Senhor para nós nesses dias de campanha do conserto é: conserta a tua vida, conserta o que você tem que consertar. Você já ouviu o que tem que fazer, por que é que não fez ainda? Por que é que não consertou ainda? Por que é que não confessou ainda? É interessante essa questão de confissão, né? Porque tem tanta gente dizendo que não precisa, que não é, que não é, que não é. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai ficando vazia, vai ficando depressiva, deprimida, e a pessoa vai entrando num mundo de angústia, e agora vai para um psicólogo.
Chega lá, confessa tudo para o psicólogo. Fala para mim que é mentira. Senta no divã e vamos contar tudo. E aí conta segredos do ponto de vista dela. Agora chega para um líder espiritual e conta o que você está vivendo, se ele não vai pegar a Bíblia para te libertar. Estou falando, não estou contra os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais de forma alguma. Eu estou falando que se você conhece Deus, conserta a sua vida primeiro com Deus. E a pessoa que está errada, primeiro ela tem que procurar o líder espiritual dela. Se ele é de confiança, se não é, muda de igreja. Vai para um lugar que você acha que ele tem confiança. Se você não pode confiar no seu líder espiritual, você não pode congregar onde ele é pastor. Pega, vai para outro lugar. Agora, não deixa Satanás te enganar não. Chegou nesse lugar, você confia, chega lá e fala, eu quero conversar com o senhor aqui sobre os problemas que eu estou tendo. Eu não consigo me dominar nisso, não consigo dominar nisso e nem nisso. Eu enfrento esse problema. Na verdade, eu fico dando desculpas para as minhas situações, mas eu preciso resolver isso porque isso me angustia. E é assim, sim, assim, e fala tudo que tem que falar. Não fala igual a outra pessoa lá, que, sabe aquele exemplo que eu já dei aqui? A pessoa vem, eu roubei essa corda, então essa corda, e aí o pastor ora, fala com a pessoa e tal, não sei o quê, passa um ano de sofrimento e dor, depois de ter confessado, fala, pastor, não resolveu muito não. Por quê, meu filho? É que eu só contei a 10% do problema. O que foi não, que essa corda aqui tinha uma vaca amarrada, eu roubei a vaca também. Detalhezinho, que fez ela sofrer mais 1 ano, 2 anos, às vezes 5 anos, porque a confissão foi pela metade, e depois que confessou, o diabo pegou na esquina e disse, você é falso, você é mentiroso, você não falou tudo, e você está pior agora. E não volta lá não, que ele vai ficar querendo te condenar, ele vai te acusar. É por isso que tem pessoas que chegam para o pastor, para a pastora, vai confessar uma situação, e diz assim para o pastor ou para a pastora, é que eu fiz isso aqui, aí a pastora fala, mas você está não sei o quê, sabia que a senhora ia me acusar. Como assim? Está aconselhando, não está acusando, mas a pessoa vem com a mentalidade que o diabo convenceu a mente de que a pessoa que vai ouvir vai acusar. Não, a pessoa que vai ouvir, ela vai curar você com a verdade. Já viu o pai do jeito que trata com o filho direitinho quando vai disciplinar? O pai que trata direitinho, a mãe que trata o filho direitinho quando vai disciplinar, não chega batendo não, chega. Senta e fala, você vai apanhar por isso. Aí já, por isso, eu te falei, eu te avisei, e você não obedeceu. E aí o pastor, a pastora, quando vai ouvir, o conselheiro que vai ouvir você, vai dizer, você está sofrendo por causa disso e disso. Ou você não quer saber? Claro que você quer saber, porque você está confessando porque não quer mais sofrer. Ou não, igreja? A igreja veio hoje? Ou não é assim? Fui errado. Não, aí a pessoa vai confessar um adultério, por exemplo, confessa assim, mas meu marido, mas a minha esposa esfriou comigo, e isso dá o direito do adultério? Então não chega para dar desculpa, eu pequei. Davi, quando vai confessar, consertando a vida dele, o Salmo 51 revela, Davi diz, pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente, até que ele ficava se enganando, era uma história, mas quando Natan apontou o dedo para ele, que ficou tudo bem claro, ele vai para as lágrimas, ele enfrenta a consequência dos seus pecados, você entende o texto, a criança vai morrer, muita coisa vai acontecer, e a espada está sobre a casa dele, porque pecado tem consequência mesmo, mas aí ele vai falar com Deus, eu pequei contra o Senhor. Ele não estava com medo de perder o reinado, ele estava com medo de perder Deus, porque ele vai implorar, não tire o teu espírito de mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Era o medo de Davi. Então ele vai confessar. Quando você for confessar, fala tudo o que tem que falar. Assuma e se lave.
e saia sabendo de uma coisa: confessou, deixou, lavou, limpou, santificou. Sim ou não? 28:13 de Provérbios, tão conhecido, se confessarmos? Não. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi, na época da lei, alcançou a misericórdia. Então, arranque essa carga de você, arranque esse peso de você. Não entra esse ano carregando de novo essa carga. Confessa e deixa. Quando Jacó está lutando com um anjo, Jacó deixa claro que ele queria consertar a vida dele. Deixa claro que ele queria um novo tempo para a vida dele. Ele estava saindo da história que ele tinha conseguido para ele, com coisas erradas, e vindo agora de volta para a terra. Então ele ficou sabendo que o seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens, uma dificuldade, aquela coisa toda. O medo veio, ele olhou para a família dele, e de repente ele vai dispensar tudo para a frente, e vai voltar para o val de Jaboque, e vai buscar um encontro verdadeiro e definitivo com Deus. E quando ele está lutando com Deus, não é contra Deus, é uma diferença enorme. Você vai lá em Oséias 12:4, ele lutou como príncipe com Deus, com súplicas e lágrimas. Ele não lutou furioso, dizendo, é porque o Senhor permitiu isso, não, com súplicas e lágrimas, ele lutou com Deus, ou seja, ele estava a favor de Deus. Por isso que ele consegue prender aquele anjo ali, e acontece o que acontece, e o anjo faz uma pergunta para ele: qual que é o seu nome? Jacó. Eu vou mudar seu nome. A partir de hoje, tu chamarás príncipe Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Tem gente defendendo que Jacó usou de sabedoria, que Jacó era inteligente demais. Se fosse inteligente demais, não estaria passando pelo que está passando. Cuidado com isso. Mas Deus não usaria Jacó para dizer o Deus de Jacó, se Jacó era fulano de tal. Como assim, meu irmão? Por que Deus não pôs Deus de Israel, que era o príncipe? Porque Ele é o Deus de Jacó. Se você quer consertar, Ele também conserta você. Se você quer lutar com Deus para mudar de vida, Ele também será Deus na sua vida. Ele também vai te ouvir, Ele também vai te tocar, Ele também vai te libertar, e Ele também vai te tornar um príncipe de Deus. Jacó ele trava essa batalha com o anjo, e agora ele alcança, depois da noite de batalha, um amanhecer de uma nova história, porque ele consertou a sua vida. Diga: quem conserta, alcança as consequências do consertado. Qual que é a consequência de um consertado? Uma nova história, um novo nome. Pode sair mancando, mas sai como uma nova pessoa. Rabi Akandai. Ana vai para o templo, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver essa história. Ela vai para o templo de maneira diferente. Das outras vezes ela foi no templo e não consertou, não fez o que deveria ter feito. Por quê? Porque ela estava com mágoa da Penina, ela estava com mágoa da vida. Por isso ela disse para Eli: a sua serva está derramando a sua alma. Porque dessa vez ela vai para reparar, ela vai para falar com Deus. As outras vezes não acontece nada, porque ela não vai para tratar o que precisava ser tratado por Deus. Jacó é levantado porque ele trata o que precisa ser tratado com Deus naquele val. Escute a voz do Espírito Santo. E Ana volta com a vitória, porque ela trata com Deus o que precisava tratar naquele templo. Você está dentro do templo, Deus está conosco. A Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse: Ele passeia no meio da igreja, Ele está no meio dos candelabros. A presença do Senhor está nesse lugar. Trata o que precisa ser tratado.
Nós estamos abertos diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que tudo vê. Ele diz nas cartas: eu conheço as tuas obras e sei quem tu és. Então saiamos dessa questão de hipocrisia e vamos entrar na presença dele quem nós somos. Mas tem um negócio: nós vamos entrar quem nós somos, mas vamos sair príncipes de Deus, transformados, mudados. Jacó foi desnudado diante de Deus, mas saiu como príncipe. Ana chega no templo, derrama a sua alma, mostra tudo que está dentro de si, faz um voto para Deus e volta com a sua vitória. Quem sabe nesta noite você pode voltar com a sua vitória, porque trabalhou diante de Deus, tendo se despido de toda e qualquer hipocrisia, se despido de todo e qualquer argumento de proteção para o seu pecado. Eu minto porque disseram isso, eu roubei porque eu precisava, eu matei porque me odiaram, eu separei porque não sei o que. Para com isso, tira essas vestes de desculpas, te lava no sangue de Jesus e chega para ele e diz: eu estou assim porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei. Eu sou Jacó, eu sou Ana, eu sou aquele que errou, aquela que errou, mas eu quero e preciso da tua misericórdia nesta noite. A história daquela mulher, conserto traz consequências maravilhosas. Nas cartas de Apocalipse, o conserto destas igrejas vai levar ela para a eternidade. Ela vai estar com Jesus. Abaço que vanai. Em nome do Senhor Jesus, eu estou apelando aqui na mensagem para as mentes dos que estão conscientes dos seus erros. Nós podemos fugir da igreja, nós podemos fugir do pregador que prega essas palavras, mas não fugiremos da nossa mente. Ela sabe. Paulo fala dessa consciência. O maior pregador depois do Espírito Santo que nós temos é a nossa própria consciência. Eu sei que eu estou entrando naqueles sites pornográficos, eu sei que eu estou falando com aquela pessoa palavras que eu não deveria falar, eu sei que eu estou olhando para aquela pessoa de maneira que eu não deveria, eu sei que eu estou com um comportamento errado. Então conserta hoje. A verdade rejeitada traz a mentira para comandar a nossa vida. Por isso que aqueles que rejeitaram a verdade, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, vai ser entregue à mentira, porque não amaram a verdade, amaram a mentira, serão entregues para a mentira. Por isso aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo escreve, ele vai dizer dessas pessoas que mudaram a verdade em mentira, pelo que Deus os entregou a sentimentos perversos. Quantas pessoas nós temos no mundo religioso com sentimentos perversos? Matou. O caso do Flor de Lis, não é um escândalo? Tantas pessoas presas hoje porque pegaram propina e estavam lá, faziam parte de igrejas sérias, porém elas não eram sérias, e hoje estão presos. Operação Lava Jato para crente. Eu lembro que Deus me deu essa mensagem, Operação Lava Jato na igreja. Quantos escândalos? Por quê? Porque conhecendo a verdade, desprezaram a verdade. Quando eu ouvir uma verdade, quando você ouvir uma verdade, trate de reparar tudo, consertar tudo que tem que ser consertado perante a verdade que foi ministrada. Não protele confissão, não protele mudança de vida, não passe para frente aquilo que você fazendo hoje, será liberto hoje, guardado hoje, abençoado hoje, porque Jesus pode voltar hoje. É o vídeo que a Sarinha mais o pessoal fizeram aí, o último vídeo lançado no nosso Instagram e também no Facebook. Um prega, aceita, não vou mexer com isso. Aí quando vai aceitar, Jesus já voltou.
Vamos para a igreja? Não. Não, não tem tempo. Que não tem tempo, irmão. Essa é a pior mentira que Satanás, uma das piores mentiras que Satanás tem colocado nas mentes das pessoas. Não tenho tempo. Que não tem tempo o quê? Você sempre arruma tempo para aquilo que você quer. Ou não? Sim ou não, meus irmãos? Então, não tem tempo, é a mesma coisa de dizer, não quero saber, não quero me comprometer, não quero fazer. É necessário consertar a vida. Conserta a vida, você vai vencer. Repara. Para de dar desculpas. Eu sou fraco, e quem aqui é forte? Eu não consigo, é claro que não, mas Deus consegue. Faça uma aliança séria com Ele, Ele é o libertador. Do Shabanai, não deixa Satanás usar sua boca. Muitos de nós abrimos brechas com a boca. Eu sou assim, e sou assim, e pronto, acabou. E vai para o inferno. O servo de Deus diz, eu sou assim, mas Deus vai me mudar, porque eu vou mudar. Deus vai me dar graça. O camarada que não quer saber, fala, o fulano lá falou que Deus mudou ele, mas Deus tem planos diferentes para as pessoas. Plano diferente o quê, irmão? Deus quer libertar todos nós. Deus quer tirar de nós todo o pecado. Deus quer mudar nossa linguagem. Deus quer mudar nossa maneira de vestir, de falar, de ir, de voltar, de reagir, de agir. Deus quer mudar todos nós. Ele está formando, não é o que o irmão fez em nós, Ele está formando Cristo em nós. Ele está formando, pastor, eu não dou conta disso. Claro que não, mas o Espírito Santo dá. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa o libertador entrar aí dentro. Deixa o Espírito Santo entrar aí dentro. Ele é regenerador, transformador. Ele muda. Conserta para vencer. Nós precisamos vencer. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse ano. Várias profecias, umas de Deus, outras não. Então a gente fica em dúvida com muita coisa, a não ser com aquilo que Deus fala conosco pessoalmente. Mas o que é que eu devo fazer então, pastor, no meio dessas dúvidas todas? Se encha do Espírito Santo, conserta a sua vida, coloca a sua vida no altar do Senhor. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eis que estou à porta e bato com estas palavras. Eis que estou à porta e afirmo que eu sou Deus zeloso, que eu repreendo os que amam. Arábia Candaraia, eu amo, por isso repreendo. Então, se consertar, se ser zeloso, se arrepender, eu tenho um negócio para dizer para vocês, aleluia. Eu vou conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Garabassandaia. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Fique sobre os pés. Essa é a última igreja, e nós já falamos tantas mensagens sobre. Mas o grande problema dessa igreja é que ela não é nem uma coisa e nem outra. E Jesus deixa bem claro, que você não é quente nem frio. Se fosse frio, não vomitaria. Se fosse quente, também não. Mas porque não é nem uma coisa e nem outra, está no meio do caminho, eu vou lançar você fora desse corpo. E tem um negócio, sabe por que vocês são meio termo? Jesus está falando conosco. A Bíblia é para ser pregada, não é, meus irmãos? Quem ama a Bíblia aí? Sabe por que vocês são meio termo, nem frio nem quente? E eu quero lançar vocês fora do meu corpo? Porque vocês dizem, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Vocês não são aqueles que me agradam, mas não sente que são
os que não me agradam. Vocês estão vivendo de uma forma que causa náuseas em mim, mas não percebem isso. Por isso que é cego, pobre, nu e desgraçado. A palavra para desgraçado, que substitui a tradução no grego, também é miserável. Como que alguém que é a igreja do Senhor pode ser chamado de miserável? E ele está falando, presbítero Douglas, para a igreja. É isso que me causa temor e tremor. Porque ele não está falando para o mundo, que o mundo já é. Ele está falando para a igreja. E quando ele fala para essa igreja que ela é desgraçada, que ela é miserável, pobre, cego, nu, mesmo assim, ele ainda tem um conselho para a igreja. Porque a vontade de Deus não é a condenação de ninguém, mas a salvação de todos. Porque as palavras mais duras que saírem da boca de Deus ainda não são para nos lançar fora, ainda são para dar uma nova oportunidade. É isso que Deus está fazendo conosco. O que Ele está dizendo para consertar é por quê? Porque Ele quer que a gente vença e chegue na glória. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês estão dizendo que são ricos? Riqueza é comigo. Tanta gente rica querendo suicidar. Escute o que Deus pôs no meu coração como inspiração. Que neste fim de ano tem muita gente pensando em não entrar o ano e suicidar. Nós temos que orar. Você que está pensando em tirar a sua vida, você vai direto para o inferno. E eu tenho a plena convicção que o inferno é muitas vezes mais pior do que qualquer situação que você esteja vivendo. Porque enquanto a vida há esperança, mas lá não há esperança. E você que está pensando em jogar a sua vida para o inferno, pega ela inteirinha e dê ela nas mãos de Jesus hoje. E não acredite nessas pregações por aí, dizendo que tem gente que suicidou e vai ser salvo, porque não tem. Uma pessoa que está em depressão, e a coisa está feia mesmo, ela só quer uma pessoa que apoie ela a tirar a vida dela. E aí vem uns pregadores desse e falam um negócio desse, uma miséria dessa. Eu prego o Jesus da Bíblia. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele muda a história. Só que não venha com meio termo, seja dele inteiro. O senhor não conhece a minha vida e você não conhece o inferno. Deus é Deus maravilhoso. Pare de tomar decisões e deixa Ele entrar na sua vida e fazer acontecer a vontade dEle. Maraganabra Xandai. Deus tem um conselho para nós. Ele tem ouro. Ele tem a verdadeira riqueza. Ele tem colírio. Compra de mim colírio. Ele tem vestes, compra de mim a veste. Irmão, a história da igreja que deixa Jesus entrar só acontece a partir dele. Ele é, aleluia, a videira. Nós somos os ramos da videira, é nele enxertado que nós vivemos. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou a videira, vós sois os ramos. João 15, aleluia. Se perseverar, se continuar, se permanecer em mim, ele fala isso 7 vezes, aleluia. Vocês darão fruto mais ainda, e darão mais fruto ainda. Consegue dar glória a Deus? Não, é difícil, não é? O problema é que nós não sabemos viver a vida.
Ele sabe. Por isso ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pare de brigar com a sua história. A samaritana chegou lá toda ironizando Jesus. E aí Jesus começa a falar para ela: ei, se tu soubesse quem fala contigo, tu é que me pediria, e eu te daria água que te mataria a sede. Busca teu esposo. Eu não tenho. Agora você falou a verdade. Já teve 5, o que você tem agora não é seu. Que história, hein? Nunca foi feliz no matrimônio. Nunca se realizou com uma pessoa. Continuava infeliz. Jesus olhou para ela: você não quer beber da água que eu te dou? Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Eu quero te dar água. Jesus não está preocupado se você é samaritano, se você é judeu, se você é goiano, baiano, troiano, pernambucano, seja o que for. Ele quer te dar água. Ah, se tu soubesse quem está falando conosco nesta palavra, nesta campanha, nesta casa. Eu sou o Messias, disse Jesus para ela. Eu sou o resolvedor de todo o seu problema. E a palavra do Senhor para nós então é: conserta a tua vida. Eu sou o resolvedor dos seus problemas. Eu sou o Messias, eu sou a tua paz. Eu sou o colírio que você precisa, as vestes que você precisa. Eu sou o ouro que você precisa. Conserta para vencer. Faça o que tem que ser feito, em nome de Jesus. A pior coisa que tem é você tentar convencer quem não quer ser convencido. Por isso o próprio Deus fala com Caim, e Caim, mesmo tendo ouvido Deus falar, não faça, ele virou as costas, foi lá e matou Abel. Deus, através do profeta Samuel, fala com Saul. Mesmo assim, Saul continua fazendo o que dá na telha. Deus fala com a sua nação várias vezes. Eles preferem matar o profeta do que consertar. Jesus vem e fala com a humanidade, e eles preferem matar Jesus do que receber a pessoa mais maravilhosa que palmilhou nessa terra. Jesus deixa claro: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A gente não aceita a palavra dele. Não, é o que eu penso. Estou no século 21. Jesus, por diversas ocasiões, traz para nós caminhos tão perfeitos e lindos, e nós vivemos crucificando ele de novo. Por que crucificaram Jesus do ponto de vista humano? Porque não quiseram a sua mensagem, porque não quiseram a sua salvação, porque não quiseram os seus conselhos. Por isso acusava ele está querendo rebeliar, está dizendo que ele é querendo se nomear como rei. E Jesus lá, mesmo na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tenho sede. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Pai, por que me abandonaste? O pai não responde, mas talvez pudéssemos imaginar: filho, através de tu,
eu estou consertando muitos. Eu vou salvar muitos. Eu vou libertar muitos. Eu vou curar casamentos. Eu vou fazer casamentos. Eu vou curar ministérios. Eu vou levantar ministérios. Suporta mais um pouquinho, filho. Daqui um pouquinho. Hoje é sexta-feira, mas domingo está vindo aí. Eu vou lhe dar todo o poder no céu e na terra. Ele tem um poder para te curar, para te libertar, para te transformar, para te dar nova história. Agora você quer o poder de poder confessar e sair daqui como príncipe? Senhor nosso Deus e Pai, estamos encerrando a campanha do concerto. Eu sei, por causa do Teu Espírito, que tem pessoas aqui que deveria confessar. Principalmente esta que novamente caiu. Eu sei que a porta do concílio, do reconcílio, está aberta. Que o perdão é oferecido enquanto há vida. Meu Deus, que angústia. Convença, Espírito Santo. Tenha misericórdia. Teu trabalhar, Espírito Santo.
Glória a teu nome. Aleluia. 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 Tem um demônio de suicídio, que ele, ao lado da pessoa, é dessa altura mais ou menos. Ele é como uma fumaça bem negra, só que tem cara, uma cara redonda, e em volta parece cabelo, aqueles cabelos bem... só que é tudo fumaça, embora seja um demônio. E é um demônio de suicídio, que vive só falando nos seus ouvidos. E Deus quer te salvar. O Senhor quer te libertar. É necessário fazer uma aliança com o Senhor. E essa é uma oportunidade linda, porque o autor da vida está oferecendo vida. Ele quer riscar o seu nome num lugar que foi escrito para a morte e confirmar seu nome escrito no livro da vida. Só que é necessário que você faça essa aliança com o Senhor nessa noite. É urgente. Você quer sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos e o Senhor te confirmar a vida? A oportunidade está franqueada para você. É necessário. E você sabe. Você sabe. Os obreiros do altar desçam aqui, por favor. Está com vergonha? Você não saia daqui sem fazer o que Deus falou contigo. Mas se eu fosse você, viria aqui agora. Que aqui está uma proposta que será maior do que a outra que você porventura vier depois que terminar o culto. Há uma proposta de mudança bem forte. Não quer? Costumo dizer que naquele dia ninguém vai ter desculpas. Tudo claro e patente. Podemos encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, confirma em nós, por tua misericórdia e bondade, os teus planos. Nós queremos, eu quero, nos consertar diante de ti diariamente, voltar atrás, mudar atitudes. Queremos entrar no Val de Jaboque e realmente lutar com o Senhor para que o Senhor nos mude. Queremos entrar no templo e derramar a nossa alma. Queremos, meu Deus, buscar a tua face na casa conhecida como casa da libertação, casa da mudança. A palavra foi dita. Por isso, traga para os que querem a força e a graça, para que nesse ano de 2022, se o Senhor não voltar antes, possamos entrar prontos para o Senhor, vasos levantados, pessoas erguidas para caminhar conforme o centro da tua vontade. Peço a ti, Senhor, que o teu mover venha sobre todos que estão interessados em agradar o Senhor sobre todas as coisas, sobre todos que estão voluntariamente rendidos à tua vontade.
que esta pessoa que está guardando mais uma vez esse pecado, tenha honra e tenha caráter, para virar as costas, confessando o pecado, virar as costas para Ele, e pelo menos assim entrar um ano novo. Traga a bênção, meu Pai, ajuda as famílias. Traga a bênção, meu Deus, e ajuda na compreensão. Traga, Espírito do Senhor, o convencer dos céus. Pois é o que podemos clamar nesta noite. Porque o Senhor nos deu liberdade, livre arbítrio. Então eu clamo, haja e mova. Não deixa a obra sofrer por isto, Senhor. Tenha misericórdia. Move agora e despedaça o jugo. É no nome de Jesus que eu entrego nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Hoje na cantina, hot dog com milho e batata, ok? Naquela porta que está se abrindo. A pessoa não tem que falar foi fulano ou é ciclano.